Palavra de Deus proseada. Bom dia! Hoje no nosso programa Palavra de Deus proseada, vamos fazer um grande parêntese. Vamos contar um pouco a nossa trajetória, a nossa história de cônegos regulares lateranenses. E temos com grande alegria a presença de nosso irmão que vem das origens de nossa congregação aqui no Brasil, das terras de Santa Lúcia. Bom dia, irmão John, bom dia a todos que nos acompanham. É uma alegria estar aqui falando desse assunto tão importante para nós, tão importante para a realidade das paróquias nas quais nós estamos inseridos. E também é bom relembrar, principalmente para nós, eu e o irmão John, religioso, relembrarmos um pouco das nossas origens. Agradeço profundamente a vossa participação, irmão Jackson, e vamos começar diretamente da Itália, com o nosso abade geral, que nos falará um pouco sobre o nosso carisma, a nossa vida religiosa que tem fundamento na Palavra de Deus, nessa Palavra di Dio incarnata attraverso i secoli. Ciao a tutti, sono Don Franco, l'abate generale dei canonici regolari lateranensi. È un'istituzione, un ordine molto antico. Canonici significa sacerdoti iscritti in un canone, un elenco, regolari perché hanno assunto la regola di Sant'Agostino. Secondo il Sinodo Lateranense tutti dovevano avere una regola e quelli che avevano la regola venivano chiamati regolari lateranensi perché siamo stati a servizio laterano. Qual è la nostra vita? Il nostro scopo è quello di vivere insieme come le prime comunità cristiane che si trovavano a celebrare l'Eucaristia, vivere insieme e mettevano tutto in comune. Poi Sant'Agostino ha formulato tramite questa regola questo stile di vita comune. La nostra vita si estende ancora oggi, soprattutto nella pastorale e in tante altre attività, però quello che è importante per il nostro carisma è vivere concordi, come se avessimo un cuore solo, concordis, ecco, concordi nell'unità, nella carità e nel servizio alla Chiesa. Allora questo è il mio augurio e un saluto a tutti. Ciao! E vivendo nessa casa, com um só coração, uma só alma, voltados para Deus, vamos pedir que o Senhor Jesus, nessa manhã, possa fazer que tenhamos um coração aberto, um coração dócil a respeitar as diferenças de nossos confrades, mas também a diferença de todos os nossos irmãos e irmãs que vivem em comunidade, que são desta igreja viva. Vamos rezar a oração que Jesus nos ensina. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito bem, então, após essa fala do nosso abade, Dom Franco Bergamin, eu vou pedir para o irmão John contar bem rapidinho um pouco da nossa história. Pode ser, irmão John? Sim. Nós iremos aqui, não de forma adequada, porque é uma história bimilenária de fé, como vai dizer o Dom Pietro em seu livro sobre a vida comum do clero. Então aqui, pelo momento em que estamos, pelo tempo que temos, não teremos oportunidade de fazer um estudo minucioso, mas poderemos dar ao telespectador, dar àqueles nossos ouvintes, aqueles que nos assistem no dia de hoje, um panorama geral sobre como e quando começou a nossa congregação, dado que é a congregação
mais antiga do Ocidente, é um fenômeno do Ocidente cristão e que tem como pano de fundo, que tem como plano a vida comum, o ideal de vida comum vivido nos Atos dos Apóstolos pelos primeiros cristãos. Esse é o sonho de todas as congregações, esse é o sonho de todas as comunidades religiosas que vêm surgindo. Mas qual é a nossa diferença? A nossa diferença é que já nos primórdios, o nosso ideal é viver em uma casa com um coração, com um só coração e uma só alma, voltados para Deus, tendo tudo em comum. Muito bem, irmão John. Você poderia falar um pouquinho melhor sobre propriamente o nosso nascimento? Aonde nascem os cônegos regulares lateranenses? A vida comum, ela nasce, propriamente dita, pelo desejo de uma vida de perfeição, como aqueles primeiros cristãos que colocavam todos os seus bens aos pés dos apóstolos. Ora, nos primeiros momentos, o Lucas, autor dos Atos dos Apóstolos, como assim confiamos, como assim acreditamos, coloca que os fiéis tinham um só coração e uma só alma. Contudo, uns capítulos mais à frente, ele vai dizer que essa comunidade começou a passar necessidade. E foi preciso Paulo fazer uma coleta para os irmãos que moravam em Jerusalém, que foram espalhados através de perseguições. Porque, irmão Jackson, nos primeiros momentos, para ser cristão, é sinônimo de dar a vida. Porque não eram muito bem aceitos os cristãos, nem pelos judeus e depois pelos romanos. Então era um martírio. Quando se passou a época do martírio, que a igreja foi começando a respirar, começou a cair de qualidade os cristãos. Quando era poucos, a qualidade era alta, mas quando começa a ser muitos, a qualidade começa a ser baixa. E aí começaram a surgir os eremitérios, com Santo Antão, e o cenobitismo, com Pacômio. Santo Eusébio de Vercelli, um bispo, andando pelo Oriente, se entusiasmou. E quando eleito bispo, colocou em sua diocese que todos os clérigos, naquela época, não pode se pensar como hoje. Nós não temos a mesma ideia de hoje. O bispo era um primo entre pares. Primo entre pares. Então ele juntou o seu presbitério e começou a viver juntos, utilizando a idade de ouro dos Atos dos Apóstolos. Como nós sabemos disso? Sabemos disso por uma breve carta escrita por Santo Ambrósio de como seria difícil encontrar um bispo para Vercelli. Seria conveniente agora mostrar para o nosso telespectador o panorama, ou vamos utilizar um termo mais adequado, a linha do tempo feita por Dom Pedro, que mostra o tracejado desde a instituição da Eucaristia, porque ali já existia a vida comum, até chegar em Santo Agostinho. É muito nebuloso essa vida comum. Agora, o auge mesmo vai ser com Santo Agostinho, que, bebendo dessa fonte em Santo Ambrósio de Milão, e depois de conhecer os monges em Santo Antão, vai unir com o seu clero, homens para viver a vida comum. Porque o principal é a vida comum. Esse é o carisma principal.
Não sei se estou sendo claro até aqui, porque é muita história. Sim, de fato, temos uma história, como o senhor mesmo colocava, bimilenar, né, de fé. Mas agora, falando um pouco mais sobre a nossa legislação, sabemos que tanto eu como o senhor e também nas demais comunidades no Brasil e no mundo afora onde estamos, uma figura, um santo que muito nos representa por ser o nosso legislador, é de fato Santo Agostinho. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco melhor sobre como se relacionam, ou seja, como se juntam o nosso ideal de vida, ou seja, de um só coração e de uma só alma voltados para Deus, com a regra de Santo Agostinho. A primeira coisa é saber que nem os apóstolos, nem Santo Agostinho pensavam em criar uma congregação. Eles não tinham essa perspectiva de criar um ideário religioso como nós conhecemos hoje. Santo Agostinho, ele faz uma regra para o seu presbitério. Assim a gente vê bem quando está estudando o trapé, né? Quando a regra comentada. E essa regra de Santo Agostinho, que foi a nós confiada, foi nos confiada em 1059, no Sínodo Lateranense. Aquele sínodo, o monge Hildebrando, querendo que o clero começasse a ter uma alta vida espiritual, o clero sendo pessoas e homens de Deus, começassem a viver em comunidade. Mas até aí, nessa época, ainda não se pensa em criar uma congregação. Era um ideário para toda a igreja. Para toda a igreja. Certo. Outra coisa, irmão John, que talvez na nossa prática pastoral, muitos dos coroinhas que eu já trabalhei, eles me perguntavam assim, qual é o nome da tua congregação? Eu falava, Ordem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, da Congregação do Santíssimo Salvador Lateranense. É bem comprido e a gente resume, nós somos mais conhecidos como Cônegos Regulares Lateranenses. E eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho melhor para o pessoal de casa de onde vem o nome lateranense. Porque cônegos já vimos, né? É o clérigo inscrito num cano, regulares, porque como o John falava, nós temos uma regra, em específico, nosso pai legislador é Santo Agostinho, mas e lateranenses? De onde que vem, John? É preciso voltarmos um pouco na história, né? O Bartolomeu, muito famoso, né? Ele, em Frigonária, reúne alguns confrades e dali vão surgir os cônegos de Santa Maria de Frigonária. Era uma maneira de tentar se chegar àquele ideal de vida, tanto querido por Santo Eusébio de Vercelli, como Santo Hilário, e também Santo Agostinho. Nessas reformas, nessa querida sonhada reforma da igreja, o Papa convidou esses antigos confrades de Lucca a ir servirem na Basílica de São João de Latrão. Muito, muito precário, digamos assim, eles ainda não têm essa estrutura que nós conhecemos, né? De casas, de unificação de casas, vamos dizer assim, de uma casa central. A casa central onde tem toda a sua gestão, como chamaríamos hoje. Ainda nessa época é um pouco nebuloso. Eles começam a servir na Basílica de São João de Latrão, inclusive depois do Sínodo Lateranense, que é entregue a esses irmãos que já moram em São João de Latrão, a regra de Santo Agostinho, eles são convidados a preparar a Basílica para um grande concílio, o Concílio Lateranense. Mas aí, logo depois, vão ser expulsos pelo povo de Roma,
porque existe uma inveja, né? Alguns padres seculares de Roma mesmo não viam com bons olhos os cônegos que ali estavam. Ainda continuava com o nome de cônegos regulares de Santa Maria de Frigionária, acrescentando só cônegos regulares de Santo Agostinho. E passou um período de tempo, aqui resumindo a história, esses mesmos cônegos, né, claro, não aqueles que estavam vivos naquela época, eram já outros, né, vieram de novo a convite do Papa, isso Gregório XII, que vai ser muito importante na nossa congregação, para morar de novo em Latrão e ali começar a difundir uma vida mais perfeita para o clero. Se chamará à época o auge dos cônegos regulares. Esses cônegos vão receber o nome de cônegos regulares de Santo Agostinho, da Congregação do Santíssimo Salvador, porque a Basílica Mãe do Mundo, doada por uma família lateranense, Catedral do Papa, tem como padroeiro o Santíssimo Salvador e também recebendo o nome de lateranenses. Daquele tempo em diante, né, não se mais conheceria os cônegos regulares de Santa Maria de Frigionária de Lucca. Aquela comunidade, digamos assim, morria, né, e renascia a comunidade dos cônegos regulares lateranenses. Também expulsos novamente da Basílica de São João de Latrão, pelos mesmos motivos, e nunca mais retornando. Foi o que, segundo Dom Pietro, sempre seguindo Dom Pietro, se vimos lá mais ou menos 200, as duas vezes juntando os 400 anos. Muito bem, irmão John. O senhor coloca todo esse panorama histórico, né, que querendo ou não teve altos e baixos, mas de forma resumida eu gostaria de pedir para o senhor, de fato, quem são os cônegos, qual é a sua espiritualidade e se de fato nós, enquanto cônegos, enquanto religiosos consagrados de vida comum, que testemunho temos a oferecer para o mundo de hoje? Nós estamos encarnados e impregnados pela vida comum. Nós preferimos, nós somos amantes da vida comum. Não é como os frades, que são amantes da pobreza. Sim. Muitas vezes mais pobres do que nosso Senhor Jesus Cristo. São Francisco foi mais pobre do que Jesus Cristo. Não somos monges apaixonados pela solidão. Não. Temos essas coisas, mas em comunidade. Vivendo em comunidade. Comunitariamente. Tudo com nossos bens, com o nosso ser, com nossos dotes intelectuais, espirituais. Tudo deve ser vivido com uma só alma, concordes, né? Em concórdia. E pega aí nos Atos dos Apóstolos. Veja bem o que diz aí nos Atos dos Apóstolos, o que é que Lucas escreve dos primeiros cristãos. Então eu vou ler aqui no capítulo 2, no versículo 42 até o versículo 47. Eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Apossava-se de todos o temor, pois numerosos eram os prodígios e sinais que se realizavam por meio dos apóstolos. Todos que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e dividiam-nos entre todos, segundo as necessidades de cada um. Dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam o pão pelas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade do coração. Louvavam a Deus e gozavam de simpatia de todo o povo, e o Senhor acrescentava cada dia ao número os que seriam salvos. Olha aí, essa é a idade de ouro dos cristãos. Esse é o caminho. Parece até um sonho
um sonho do Lucas, dos Atos dos Apóstolos. Nós vamos ter a oportunidade aqui em outro programa de fazer um bom estudo sobre os Atos dos Apóstolos. Essa é o carisma, é a espiritualidade, não só para nós cônegos, mas para toda a igreja. Para toda a igreja, todo o povo de Deus. Todos somos chamados a viver a vida comum, a amar o outro. Ora, irmão Jackson, como é que está escrito na carta de São João? Se digo que amo a Deus, que não vejo, mas não amo a meu irmão, eu sou um mentiroso. Então a vida comum parte do amor, e muito amor para com o diferente. Nós nos reunimos em uma única casa, mas trazemos as nossas histórias de vida, e como também somos tão diferentes um dos outros, mas mesmo assim trabalhamos e vivemos esse carisma de vida comum. E como é viver esse carisma comum da atualidade? O nosso provincial, vamos para São Paulo. Hoje estamos andando aqui pelo mundo, né? Já fomos na Itália, agora vamos em São Paulo. E o nosso provincial, o Padre Tadeu, irá nos dizer como é viver essa vida comum na atualidade e também a perspectiva da igreja no Brasil. Bom dia a todos vocês que participam do programa Proseando a Palavra. Foi-me questionado neste programa o que é ser cônego hoje. A resposta é simples: é viver coerentemente aquilo que professamos, castidade, obediência e vida comum sem nada de próprio. Agora, o que significa tudo isso? Significa viver a nossa vocação, aquilo que Jesus nos chamou a cada um a viver este carisma proposto por Santo Agostinho, que ele compreende como Jesus ofereceu aos seus discípulos, vivendo a vida em comum. Então somos convidados, aonde estamos servindo a igreja, na paróquia, a viver este carisma, viver em comum e viver a nossa vida litúrgica juntamente com a pastoral no serviço na paróquia em que estamos vivendo. E agora, penso eu que na Igreja do Brasil, a proposta do documento 100 da CNBB, Comunidades de Comunidades, uma nova paróquia, justamente está aqui, o campo melhor para nós vivermos aquilo que somos, cônegos regulares lateranenses. Então, queridos, é vivendo a nossa consagração coerentemente que podemos mostrar ao povo de Deus aonde servimos qual é o nosso carisma. E é vivendo na fidelidade aquilo que professamos e aquilo que temos como dom precioso, anunciar nosso Senhor Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. A todos, um bom dia e espero que vocês compreendam que ser cônego regular é viver a vida que viveu a igreja primitiva nos primeiros séculos. A todos um bom dia. E com as palavras do nosso provincial, nos falando da atualidade de sermos cônegos, nós vamos encerrando já, irmão Jackson, Certo. o nosso programa. Vamos pedir a bem-aventurada Virgem Maria que interceda pelos nossos telespectadores, pelo Brasil, agradecer a quem nos escuta. E é sempre bom estarmos aqui para falar da Palavra de Deus encarnada, sempre nessa perspectiva da Palavra de Deus na nossa vida. Obrigado, irmão John. Obrigado pelo convite. É sempre bom recordarmos quem nós somos, de onde viemos, nossas origens. Falar também, direta ou indiretamente, da Palavra de Deus. Isso mesmo. Não foi
aquilo que esperávamos que fosse, porque falar da história dos cônegos regulares lateranenses é um desafio para nós também, porque é muito grande a história. Nomes de personagens ilustríssimos, como Garófoli, que a gente não colocou aqui. Caneto, nosso santo, Beato, Arcângelo Caneto. Santo Baldo. A época em que se seguia a regra de Aquisgrana. E estudar a história dos cônegos é estudar a história da igreja. É viver essa igreja plenamente encarnada em Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E você, jovem que se interessa pelo nosso carisma da nossa congregação, a vida comum, está ligados a essa bonita história, podem entrar em contato conosco nas nossas canônicas, que estão na Paraíba, no Rio Grande do Sul, no Paraná, aqui em Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Não esquecendo que também as jovens que quiserem também entrar para esse carisma, temos no Brasil as cônegas de Nossa Senhora, fundadas pela bem-aventurada Alexia. Obrigado, irmão Jackson. Obrigado mais uma vez, um bom dia a todos e até a próxima. O irmão Jackson queria que nós um dia falássemos aqui no nosso programa a chegada dos cônegos no Brasil. E vamos ver, nós vamos ter tempo para isso depois. Vai sair sim. Ótimo dia, tudo de bom.